Tomando um cafezinho pra acordar, é? Pra dar aquela energizada, né? Deixa eu gravar aqui também, peraí. Velho, na real, sobre essa questão da bolinha, eu arrumei todos os conteúdos pra não ter ela, tipo, não atrapalhar. Uhum. Então, eu acho que seria bom ter ela como backup, sabe? É, né? Beleza. E assim, de repente, na pior das hipóteses, a gente mete o símbolo em cima, entendeu? Se for na tela que você for pôr do Sim. lado, mete o símbolo aqui em cima da Tá bolinha. meio grotesco, mas vou fazer. Beleza? Vou bater a palma, viu? Aí, vou bater a palma. Um segundo. Beleza, vamos falar. Ué, mas, Rael, a gente não tinha preparado? Calma, sei. Confundiu. Volta de novo. Você tentou uma coisa, tentou outra, você lembrou na hora. Não, mas é isso Era mesmo? isso mesmo? Era. Ah, tá. Eu de castanhei. Desculpa. Tranquilo. Beleza, hoje a gente vai falar de fundo imobiliário. Mas, Rael, a gente não tinha preparado aqui um curso foda de curso imobiliário. Porra, agora foi. Eu, né? Vai de novo. Beleza, vamos falar de fundo imobiliário. Uai, mas Rael, a gente não tinha combinado de fazer um curso foda pra galera de fundos imobiliários? Então, a verdade, Elias, é que eu andei vendo, né, que o pessoal tá falando na internet e tem muita coisa que a pessoa fala, mas não necessariamente ela viveu. Eu acho que é importante essa primeira aula ter alguns princípios, que eu sei que você já teve isso na prática. Legal, legal. Pô, é que eu acho que eu tô tão empolgado com aquela metodologia que a gente desenvolveu, nossa advogada tá até avaliando lá a patente pra gente, para passar pro pessoal, que eu já queria entrar direto. Como é que é? Tem patente agora? Isso é novo para mim. Pois é, a gente vai passar uma metodologia para facilitar mesmo a vida da galera para avaliar fundo imobiliário. Gostei. Acho que vai ser muito bom pro pessoal que está assistindo e para ficar até o final. Legal, legal. Mas então tá, você me convenceu, vamos falar um pouquinho sobre os princípios da liberdade financeira, que afinal também é a essência, né? Sem eles a gente talvez não adiante muito falar de fundo imobiliário. Mas para poder falar para o pessoal e passar para eles, né, um pouco dessa essência, eu vou ter que contar sobre quem eu era em outras versões de mim, né, antes de eu ter a mentalidade que eu tenho hoje e a bagagem que eu tenho hoje também. Então eu quero apresentar, vou começar apresentando o Elias de 15 anos, que é o garoto que eu era quando comecei essa minha jornada dentro da ideia de ficar rico, como eu costumava falar, ou hoje em dia, com um pouco mais de clareza, atingir a liberdade financeira, que não necessariamente são a mesma coisa. Quando eu tinha 15 anos, eu era filho de um casal de professores, ainda sou, né, porque eles continuam sendo aí agora aposentados, mas um casal de professores e o mais velho de três irmãos. Então eu nasci nessa condição onde não faltou nada na mesa, graças a Deus, mas também não sobrava. Então eu ouvi muito não ao longo desse caminho e tinha aquela mentalidade de escassez, de restrição. Queria uma coisa, não dava. Ouvi muitas vezes a minha mãe falar: essa loja é para rico, não é para gente, né? E eu, por uma graça do destino, eu estudei numa boa escola, numa escola privada lá no Brasil, que certamente eu não teria acesso se meu pai não fosse professor nessa escola e eu tivesse uma bolsa integral. Então eu também acabei crescendo e vendo muitos dos meus colegas participando de passeios, tendo tênis da moda, e para mim era o mesmo tênis usado vários anos seguidos e essa era a realidade. Então acho que tudo isso gerou o incômodo em mim necessário para eu falar, pô, essa realidade não é a que eu quero para mim, eu quero poder ter acesso às coisas que eu vejo na televisão, que eu vejo agora na internet, né, mas naquela época não era tão comum, e mudar essa minha realidade. Acontece que naquela época era muito mais difícil ter acesso, por exemplo, a investimentos, a um conteúdo igual esse aqui que a gente está produzindo e oferecendo para a nossa audiência. Porque a gente não tinha o YouTube, a gente não tinha nem o Google quando eu era moleque. Então, para poder aprender sobre investimento, você tinha que conhecer uma pessoa
tinha aquele conhecimento, ou ler muitos livros que iam trazer o conhecimento disperso, o conhecimento quebrado, fragmentado. Para virar um investidor não era uma coisa fácil, ou mais fácil, como é hoje. E foi esse Elias de 15 anos que começou a jornada, com um monte de sonho na cabeça, um monte de ideia querendo construir, mas sem certeza que estava fazendo as coisas certas. Então eu li alguns livros que falavam sobre a importância de poupar, a importância de investir, a importância de pensar no futuro, pensar no longo prazo, mas pouca certeza se aquele caminho ia me levar aonde eu queria chegar. Passados 10 anos, aí eu preciso falar e apresentar um outro Elias, que já era o Elias de 25 anos. Esse Elias entrou no Banco do Brasil. Vale destacar ainda que o Elias de 15 anos começou no açougue, né? Trabalhou no açougue. Então começou lá de baixo mesmo, da posição mais simples que dava para começar, né, no Brasil. Então, agora esse Elias de 25 anos já trabalhava no Banco do Brasil, começou a subir degrau por degrau, começando de novo lá de baixo. Isso faz parte da minha história, começar sempre do primeiro degrau. Amarelinho, posso ajudar nas costas. Quem já visitou uma agência do Banco do Brasil talvez tenha encontrado, né, alguém que tenha com essas características que eu estou falando. E eu comecei nessa posição, fui subindo degrau por degrau. Com 25 anos eu já tinha atingido uma posição legal no banco. E eu entrei para o banco com intencionalidade. Eu queria aprender sobre investimento, era o lugar onde eu podia aprender sobre investimento, ao mesmo tempo que eu ia juntar o meu dinheiro para depois conseguir sair e viver as coisas que eu queria viver. E lá dentro eu tive a oportunidade de trabalhar em áreas de investimento. Então foi lá que eu aprendi sobre finanças, foi lá que eu aprendi sobre contabilidade, foi lá que eu aprendi sobre governança corporativa, direito empresarial e um monte de conhecimento técnico que me ajudou na minha carreira de investidor, né, a conseguir distinguir furadas de bons investimentos. E é isso que a gente vai tentar passar um pouco aqui também, né, para os nossos alunos. Para que eles não precisem cometer os mesmos erros, e eu espero compartilhar vários deles aqui com vocês, para que vocês não precisem passar pelos mesmos problemas que eu passei e cometam os erros novos de vocês, né? Mas erro a gente vai ter que conviver com eles, o importante é como a gente sai, né, do outro lado depois de passar por eles. E esse Elias de 25 anos já tinha uma outra mentalidade, começou a ter acesso às coisas, e aí a tentação também começa a bater. Pô, já dá para financiar aquela casa, já dá para financiar aquele carrão, já dá para ter, né, um carro legal que eu sempre sonhei e nunca tive. Então é uma outra fase que a gente também começa a experimentar, e aí eu acho que muita gente que está aqui com a gente, que vive na Austrália, experimenta um pouco dessa dor também. Onde de repente tudo é possível, carro já não é mais tão caro, casa também não é mais tão caro, mesmo a gente trabalhando, né, como garçom, a gente trabalhando como na carpintaria, a gente trabalhando como mecânico, aqui a gente tem acesso a todas essas coisas e isso é bom e é uma tentação para a gente também. E essa parte também é importante, a gente, de novo, manter o foco no longo prazo para conseguir sair da corrida dos ratos, que eu vou explicar mais para frente o que é. E aí, finalmente, né, a construção do Elias de 15, uma mudança de mentalidade difícil de ser feita, a vivência e a disciplina do Elias de 25 me trouxe para o Elias de 35, que é quem eu sou hoje. Uma pessoa com 35 anos, pedi demissão do Banco do Brasil no ano passado, vivo de renda aqui na Austrália, em Gold Coast, e vivo um pouco da vida dos sonhos que aquele Elias de 15 sempre teve, o Elias de 25 reforçou, e graças a Deus eu tenho a oportunidade de vivenciar um pouco disso hoje. Mas é interessante a liberdade financeira, e eu acho que a gente trabalhar no porquê, antes de entrar na parte técnica, que é importante, porque eu atingi a liberdade financeira e aí eu poderia estar fazendo nada, né? Ou só surfando, o tanto que eu dou conta de surfar hoje em dia, que eu adoro. Mas a gente começa a pensar, quando tem liberdade, quando tem tempo, quando tem dinheiro e ainda tem juventude, sobre o propósito, sobre o que eu vou fazer agora então com o meu tempo. E esse é um pouco do porquê eu estou aqui hoje, né, falando com você, estou tentando transmitir esse conhecimento. Passar para adiante e dar um pouco da liberdade daquilo que eu conquistei para outras pessoas. Porque eu sei que o conhecimento financeiro ele não é ensinado ainda nas escolas. Acho que isso vai mudar e daqui a pouco a gente vai ter isso nas escolas, mas por enquanto ainda não é. E
como você falou, né, Rael, a gente tem um monte de conhecimento disperso, difuso na internet, e aí às vezes fica difícil de entender o que é bom, o que é ruim, o que funciona de verdade, ou o que é só a pessoa tentando me vender alguma coisa que eu não sei nem o que ela está tentando vender. Então, a ideia aqui, essa aula está aberta e você, indo ou não para o restante do curso que a gente vai oferecer, espero que esse conhecimento já agregue muito valor na sua vida e ajude você a conquistar essa liberdade financeira, que pode ser no mesmo caminho que eu trilhei, ou pode ser no seu próprio caminho, ou pode ser em outro caminho que você vai encontrar. Então vamos lá, para falar um pouquinho e transmitir um pouco da essência da liberdade financeira, a gente tem que passar por alguns assuntos que são chave, né? E eles vão desde a importância de pensar a longo prazo, e aí é o foco lá na frente, e a gente não se deixar seduzir pela tentação ali do curto prazo. A gente vai ter que falar um pouquinho sobre algumas atitudes que a gente vai ter que mudar, que a gente vai ter que colocar na nossa vida se a gente quiser mudar a nossa realidade. Até lá no final, vamos falar um pouquinho sobre crença, que parece algo intangível, que parece algo papo ali mais de psicólogo, de psiquiatra, mas é muito real, né? A nossa cabeça funciona como um computador e ela tem ali os programas dentro desse computador. E se esse programa estiver sempre mandando a gente, né, tecla Enter, quando chegar aqui é tecla Enter. Se essa tecla Enter for sabotagem, a gente pode ralar o tanto que for, que a gente não vai sair do lugar. Então a gente tem que dar uma olhada nessas crenças e de repente mudar um outro programa desse computador. E vamos terminar falando aí sobre a importância de ter um mentor que pode aliviar muito a nossa jornada, transmitir um pouco dos erros, do conhecimento que ele já tem e evitar que a gente cometa os mesmos erros, acelerar a nossa jornada para onde a gente quer chegar. Beleza, falei de mim pra caramba, daqui para diante eu espero falar de uma outra personagem mais interessante do que eu, que é a Camila. Vamos falar da Camila, que é uma brasileira que acabou de chegar aí na Austrália, ela tem 25 anos, está trabalhando como waiter e ela tem esse lema, Deus ajuda com quem cedo madruga. Eu admiro pra caramba quem veio pra cá, entendeu? Quem teve a coragem de largar tudo, vir pra cá, se adaptar a esse mundo novo e começar uma história aqui do zero. Eu admiro de verdade isso. E o mais interessante é que você que fez isso, que fez essa escolha, que não chama Camila, mas vai ver que tem uma história parecida com a dela, tem uma oportunidade ainda melhor do que a que eu tive. Porque vocês estão trabalhando num país de moeda forte, e isso vai fazer toda a diferença no plano de liberdade financeira que a gente vai apresentar aqui para vocês. Bom, a Camila mora em Sydney. Ela migrou para a Austrália com o sonho de ficar rica, né? Com essa ideia na cabeça. Ela começou estudando inglês, como muitos de nós aqui, né, começam, e agora ela está naquela dúvida, bateu aquele momento de dúvida se ela vai ficar ou não, porque ela já andou um pouquinho, e olha para trás e fala, pô, não tô rica, apesar de ter vivido um monte de coisa legal, enquanto eu tô aqui, eu não tô rica, e tô longe da minha família também, que eu sinto uma saudade danada, e agora, fico ou não? Né? Então a Camila tá passando por essa fase, mas ela é extrovertida, tem uma facilidade aí de fazer amigo, já tem um monte de amigo aqui também, então se voltar também vai deixar amigo para trás, então de qualquer jeito agora vai ficar amigo em algum lugar que ela decidir morar. Ela adora surfar, jogar futevôlei com os amigos dela, e ela é muito dedicada ao trabalho, assim como muito brasileiro. E a gente tem até essa fama aqui, né? De ser trabalhador, um povo que, como a gente diz lá na nossa terra, pau para toda obra, né? Que faz o que precisa ser feito e não escolhe serviço. A verdade é que os australianos é tudo lazy. O brasileiro bota o australiano no bolso. Eu não falaria que é todo mundo lazy, não. É realmente a nossa turma tem uma vantagem muito legal em cima aí, é trabalhador pra caramba. E a Camila é mais uma dessas. A Camila, então, ela virou pro Nelsinho, outro personagem que vai ajudar a gente aqui a transmitir, né, os princípios de liberdade financeira para os nossos alunos. Uma homenagem ao Nelson Mandela, que é o chefe da Camila, e é também um mentor e vai virando um amigo aí ao longo da história da Camila. Vamos ver como é que isso acontece. Ela vira pro Nelsinho e fala que ela quer um aumento, ela vai se demitir, porque, pô, se ela não tá ficando rica, com certeza o problema é do Nelsinho, que não tá pagando ela direito, né? E aí é quando ele vira para ela e fala sobre a teoria do marshmallow. Não sei quem já ouviu falar dessa teoria, mas a gente vai falar um pouco dela, porque ela também ajudou a mudar a minha história.
aquele Elias lá dos 15 anos, o garoto lá no açougue, com sede, faca no dente, vontade de ficar rico, leu um livro que chamava O Motorista e o Milionário. E se você nunca leu esse livro, já fica aqui a primeira dica de leitura. Esse livro conta a história da teoria do marshmallow, que a gente vai falar logo à frente, e ela mudou a minha mentalidade, mudou o meu jeito de ver a vida e o jeito de encarar, né, os desafios que eu tinha ali para lidar com o dinheiro. E aí, para provocar então um pouco, né, o nosso pensamento, eu queria perguntar para você, o que você escolheria? 1 milhão agora ou $1 duplicado por 30 dias? Duplicado como? Não, peraí. 1 milhão agora? Agora, fala aí o Pix que eu vou fazer a transferência para você. Eu vou de 1 milhão, amigo. 1 milhão? 1 milhão é 1 milhão. 1 milhão garante já alguma liberdade financeira, né, não, Rael? Rael, a outra opção é $1 duplicado por 30 dias. 1 no primeiro dia, 2 no segundo dia, 4 no terceiro dia, 8 no quarto e assim por diante. E aí, continua com 1 milhão? Eu acho que sim. 1 milhão é bastante dinheiro, né? Vamos lá. Cara, apenas para os nossos alunos aí que escolheram a opção 2 e adicionar um pouco mais de tempero nesse caldo aí, no dia 15 de quem escolheu a opção 2, você teria exatamente $16.384. Ou seja, metade do caminho você tem 16 mil. Quem escolheu a opção 1 como o Rael teria aí 1 milhão na conta. E agora? Quer trocar ou não? Beleza, vamos ao resultado então, pessoal. Quem escolheu a opção 1, tá lá, 1 milhão, já era sabido desde o início. Agora, quem escolheu a opção 2, tem nada menos que $536.870.912 na conta. É isso aí. Opção 2, então, que conversa com a nossa teoria do marshmallow. Tá, Elias, mas você já falou desse negócio, que teoria é essa? Vamos lá. A teoria do marshmallow, na verdade, ela foi desenvolvida, ela é conhecida como a experiência do marshmallow. Ela foi desenvolvida, foi um estudo de verdade feito lá na década de 60 e 70 pela Universidade de Stanford, na Califórnia, onde foi estudado a teoria do delay in gratification in children, né, que é a gratificação adiada para crianças. E como é que ela funcionava? Colocava a criança numa sala, sozinha, só ela, uma mesa, uma cadeira e um doce na frente da criança. Como era lá nos Estados Unidos e a galera doida com marshmallow, a maioria desses doces era marshmallow, mas se a criança não gostava, era bombom, chocolate, outro doce, né, que talvez pra gente faça mais sentido aí. E a criança, então, ficava com aquele doce na frente, a instrutora falava para a criança que o doce era dela e ela podia comer a qualquer momento. Mas se ela esperasse 15 minutos, essa senhora ia sair da sala, ia voltar, e se o doce ainda estivesse lá, a criança ia ganhar um segundo marshmallow, e ela poderia ter 2 marshmallows, então. Bom, a maioria das crianças, talvez como a maioria de nós faríamos, já comia o marshmallow na saída da instrutora da sala. Algumas crianças conseguiram resistir um pouco mais, algumas cheiravam, lambiam o marshmallow, e outras conseguiam receber o segundo marshmallow, segurava à vontade até o final e ganhava o segundo marshmallow. Essas crianças, então, elas eram categorizadas conforme o desempenho delas na experiência, e elas foram estudadas não só na experiência, mas elas foram acompanhadas pelos próximos 40 anos. Então a experiência durou bastante tempo. O pessoal ia lá e via como elas se saíam nos testes, SAT, viam como elas se saíam nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos interpessoais e com dinheiro. O resultado dessa experiência é surpreendente. Quase todas as crianças que ganharam o segundo marshmallow não só eram ricas, como eram multimilionárias. E as crianças que geralmente esperaram mais tempo eram mais bem-sucedidas do que as que comiam imediatamente. E a conclusão da experiência foi muito simples. Que a nossa capacidade de ser bem-sucedido na vida tem uma relação muito grande com a nossa capacidade de adiar um prazer imediato visando um prazer maior no futuro. E isso é simples de falar, mas é muito difícil de aplicar na prática. O nosso marshmallow hoje em dia, né, não é mais aquele doce na frente da mesa da criança, ele é muitas vezes antecipar uma viagem que a gente quer fazer, ainda não tem o dinheiro para fazer, mas já
compra no cartão, parcela em várias vezes. Afterpay! Verdade, Rael. Aqui é o famoso Afterpay, né? Ou é comprar o carro que está acima da nossa possibilidade do momento para poder, de repente, impressionar os outros, né? Ou para poder transmitir uma mensagem que a gente está indo bem, que a gente está bem sucedido. Vou contar uma pataquada minha sobre isso, porque eu cometi esse erro aí também, entre outros. Então, o marshmallow nosso hoje é a gente consumir tudo que a gente tem, né? Todo o salário que a gente ganha, não deixar nada para depois e não receber o segundo marshmallow como consequência. Beleza. E aí, Nelsinho, né, vira para Camila depois e fala assim, 10% dos seus ganhos pertencem exclusivamente a você. E aí a Camila fala algo que talvez nós falaríamos também, né? Mas tudo que eu ganho já não é meu mesmo? Pegue a lista de tudo que você comprou mês passado, para o bolso de quem foi esse dinheiro. A resposta dessa pergunta vai revelar a verdade. O que ele está falando é basicamente, quando a gente compra alguma coisa, a gente fica com a coisa, mas o dinheiro vai embora. Então, se a gente compra um celular, se a gente compra um carro, o dinheiro foi embora e agora a gente tem o bem. E uma vez que o dinheiro sai do nosso bolso, ele não pode mais trabalhar para a gente. E o grande princípio por trás, né, dessa máxima dos 10% pertence exclusivamente a você é isso. É uma fórmula para a gente começar a quebrar um ciclo vicioso que a gente fica preso ali dependendo sempre do nosso trabalho para sobreviver. Vamos desenvolver, vamos ver como é que isso aqui desenvolve. E ela vai lá e fala também algo que muitos dos nossos alunos podem falar, né, Rael? O que eu ganho é muito pouco, e é impossível tirar 10% agora. Pô, já assumi uma prestação, estou pagando, acabei de mudar de casa, não tem jeito de guardar 10%. Mas vamos lá, vamos desenvolver e ver como é que essa história aqui pode acontecer. A gente fez uma conta fácil aqui para ajudar o pessoal aí, os nossos alunos em casa. 10% dos nossos ganhos. Se você ganha um salário mínimo, e eu acredito que pouca gente daqui que está nos assistindo de fato ganha só um salário mínimo, mas supomos que você acabou de chegar ou que você ganha realmente $24 por hora, né? Você trabalhando aí 36 horas por semana, supondo, né, que você trabalha toda essa carga, pelas 4 semanas você vai fazer $3.456 por mês. Se você tirar 10% disso, a gente está falando de $345 por mês. Em um ano, se você poupar, você vai ter $4.140. 10 anos você vai ter $41.400. E em 30 anos, $124.200. Isso não é o suficiente, você deve estar pensando agora, para conquistar sua liberdade financeira. Mas é porque nessa hipótese a gente está considerando que você está botando o dinheiro embaixo do colchão. E não é isso que a gente quer que você faça, não é isso que você precisa fazer se você quiser atingir a sua liberdade financeira. Mas é assim que a gente começa a construir um hábito que é o que vai ser necessário para você atingir a sua liberdade financeira. Daqui a pouco a gente vai sofisticar essa conta e fazer algumas simulações se você, ao invés de botar esse dinheiro embaixo do colchão, colocar esse dinheiro para trabalhar para você, que é o que a gente vai ensinar a partir da aula 2 do nosso curso. Bom, e aí a outra objeção da Camila, né? Pô, mas o que eu ganho é pouco, não dá para tirar 10%, né? Mesmo lá os $345 por mês, está sendo muito, não dá para tirar. Então vamos entrar aqui nisso, né? Tem muita gente que fala isso, muitos dos meus clientes de consultoria, e aí isso é parte um pouco da minha história também, né, Rael? Depois que na verdade, antes de eu pedir demissão lá no Banco do Brasil, eu entreguei o cargo que eu tinha, que era um cargo já executivo, e voltei a ser técnico, porque eu queria trabalhar 6 horas por dia, queria voltar, recomprar o meu tempo, né, que eu acho que é esse o melhor benefício da liberdade financeira, é você poder ser dono do seu próprio tempo. E aí passei a velejar no meio da tarde, né, que eu adorava velejar, lá não tinha um mapa para surfar, igual aqui em Gold, né, mas ao recomprar o meu tempo, eu passei a ganhar menos e eu passei a fazer consultoria, porque chamou a atenção muitos dos meus colegas, muitos dos meus amigos, né? Falaram, pô, como é que você fez isso? Por que você fez isso? E eu explicava para eles, eles falaram, pô, me ajuda, também quero, né, conquistar minha liberdade financeira. Então eu comecei a fazer consultoria, sem fazer muita propaganda, né, mas foi algo mais reativo.
mas foi uma experiência super interessante, né? E talvez uma base para o que a gente agora vai transmitir aqui para a turma. E aí muitos dos meus clientes lá, eles falavam, pô, tô com muito compromisso financeiro, ano que vem eu começo, né? Ou então isso só funciona para quem ganha muito. Então eu ouvi esse tipo de coisa e não é verdade. Vou contar aqui para vocês os casos de alguns clientes que me autorizaram a contar a história deles, mostrando como isso é possível. E aqui, só uma matemática para vocês verem na prática como isso é possível. Vocês já fazem isso, vocês só não usam esse dinheiro para trabalhar para vocês, talvez. A gasolina nos últimos 10 anos aqui na Austrália subiu em média 34,6%. O aluguel subiu em Melbourne 44%. Em Brisbane, 41%. Em Sydney, 54%. Em Gold Coast, nada menos que 126%. E, para fechar, a comida aqui subiu 29,9% nos últimos 10 anos. Nesse mesmo período, o salário mínimo australiano subiu um pouco ao redor de 30%, um pouco menos de 31%. E, claramente, os maiores custos, então, foram acima, né, do rendimento. E se você continuou nessa época, né, andando de carro ou de ônibus aqui na Austrália, se você continuou morando aqui na Austrália, se você continuou comendo diariamente, o que rolou é que você se adaptou, tá, a esse crescimento aí nas despesas. E se você se adaptou quando a coisa veio de fora para dentro, né, veio imposta para você através de um aumento, através de inflação, por que você não conseguiria se adaptar a um corte, entre aspas, no seu orçamento de 10%, que vai significar o seu ticket de saída, né, desse ciclo sem fim de trabalhar atrás do dinheiro e vai significar colocar o dinheiro para trabalhar para você. Stephen Hawking, certa vez disse, inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. E aí eu tenho certeza absoluta que você que está me ouvindo consegue fazer isso, porque você se adaptou à maior mudança que poderia se adaptar. Você saiu do país que você falava a língua, do país que você conhecia todo mundo, do país que você já estava habituado, que você sabia como funcionavam as coisas, e veio para um lugar para começar tudo do zero. E você se adaptou, meu amigo. Então você consegue se adaptar sim a essa mudança no seu orçamento. E aqui está o primeiro caso de uma pessoa que também se adaptou. A Daisy, uma das minhas clientes na consultoria, ela seguiu várias das minhas orientações quando a gente se encontrou. A Daisy, uma professora aposentada, com um filho com necessidades especiais, se viu recém-divorciada, tendo que aprender a lidar com um orçamento que ela nunca tinha tido que olhar para isso e gerenciar essa parte financeira da vida. E ela estava com dívidas e com essa dificuldade ali de equilibrar. A gente fez um trabalho de consultoria por 4 meses, um pouco menos de 4 meses, e 2 anos, menos de 2 anos depois, a Daisy me procurou para dizer que todas as dívidas dela estavam quitadas e ela estava com dinheiro, querendo minha consultoria de novo, agora para investir. Então, se a Daisy conseguiu, eu tenho certeza que você vai conseguir também. Em 2 anos? Menos de 2 anos, Rael. 2 anos é rápido. É rápido mesmo. Caraca. Porque eram dívidas significativas e ela, conseguiu reverter isso. E isso em real, né? Essa realidade dela aconteceu lá no Brasil. Eu tenho certeza que se você está com alguma dívida, se você está com alguma dificuldade de equilibrar o orçamento, com um pouquinho de ajuste aqui você vai conseguir. Vou te apresentar já uma ferramenta para tentar te ajudar nisso, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. E aí, vamos lá, Camila de novo, conversando com o Nelsinho, ela estava com problema de dívida, né? Camila, ela tinha falado então para o Nelsinho que ela estava com dívida e pediu ajuda. Então o Nelsinho vira para ela e fala: eu sugiro que você vá até o seu banco, peça um empréstimo consignado. Isso aí é muito válido para quem está lá no Brasil, né? Que é aquele empréstimo que tira um pouco do seu salário já na fonte. Né? Tem esse tipo de o payroll loan aqui também, mas talvez seja mais comum para quem já está com a residência ou já está aqui há mais tempo. De toda forma, ele sugeriu então que ela fosse e buscasse esse empréstimo para poder pagar uma fatura de cartão de crédito em atraso que a Camila tinha deixado lá no Brasil. Nelsinho, mais uma vez eu procurei esse empréstimo e não consegui. E pode ser que muitos de nós não consigamos esse tipo de empréstimo aqui. E aí, nesse caso, você pode pedir o valor emprestado a um amigo
oferecendo uma taxa de juros para ele, ou ainda tentar um empréstimo pessoal no banco. Em último caso, ainda tem plataformas, as chamadas P2P ou Peer-to-Peer, que são plataformas que existem e você consegue empréstimo direto de pessoa física para pessoa física. O PicPay é só um exemplo dessas plataformas, existem outras aí no mercado. Mas indo para a prática, o que a Camila fez? A Camila, que já devia uma amiga dela, ela resolveu pegar um pouco mais de dinheiro emprestado com essa amiga, pagar uns juros para essa amiga dela. Afinal, se a amiga não tivesse emprestado para ela, podia ter deixado lá no savings rendendo alguma coisa, né? É pouco, mas é alguma coisa. E combinou de pagar essa amiga em 12 prestações fixas. Assim, ela quitou o cartão de crédito, a dívida do cartão de crédito, e concentrou a dívida dela só com a amiga, pagando um juro muito menor do que o do cartão de crédito. Mudou alguns hábitos para tentar pagar essa dívida. E aí, esse aqui é como era o orçamento da Camila, né? No começo, quando ela resolveu botar esse plano de ação em prática. E aí, o que ela fez? Ela atacou logo a maior despesa que ela tinha, que era a moradia. Geralmente é a nossa maior despesa, né? É o gasto que a gente paga ali no nosso aluguel, na nossa conta de luz, água, internet, esses custos essenciais para a gente morar, para a gente viver. E aí ela mudou de casa, né? Mudou de casa. Aqui na Austrália é mais fácil a gente fazer isso, né? Se a gente mora, alugou com flatmate, né? Mora sem o contrato de aluguel, mais fácil da gente fazer. Ou se você é dono do contrato, né? Se o contrato com a imobiliária é seu, você pode sair do quarto melhor da casa e botar ele para alugar também, é um jeito de tentar fazer uma grana aí, economizando no aluguel. Depois ela cortou a assinatura, rachou, né, serviço de streaming com o flatmate, com o vizinho e deu uma melhorada ali, né, no orçamento dela, quitou o empréstimo que a gente já falou e finalmente começou a colocar o plano em prática ali de poupar pelo menos 10%. O ideal é que comece com mais, que se você está sem dívida, começa com 20 já. Tá? 30 se você puder. Mais que 30 pode ser que seja um tiro no pé, porque aí vai ser difícil de manter o hábito. Mas se você ganha já o tanto suficiente para isso, dá para fazer. E aí, como é que ficou o novo orçamento da Camila? Está aqui um exemplo, né, de depois dos ajustes, o que ela fez, depois dessa enxugada, como é que ela fez para equilibrar as contas. Em breve ela vai ter pago aí o empréstimo para a amiga dela, e isso dá para ser revertido tudo na poupança e no plano de aposentadoria dela aí também. E orçamento, pessoal, aí é outra ferramenta super importante para a gente conseguir equilibrar a conta. E não precisa ser um papo chato, o orçamento pode ser um negócio simples, não precisa ser aquela planilha, anota todos os gastos, até os centavos, os cents que você gasta, não precisa ser desse jeito. E aqui a gente vai mostrar, então, uma forma mais simples. Quero que você pense num roteiro de viagem, desses que você faz, vou passar uns dias ali em Sydney, vou passar uns dias em Bali. Você vai fazer minimamente um orçamento, você vai, quanto que vai custar a passagem? Você vai ver o preço, isso é orçamento. Você está checando o que você precisa fazer e um gasto que você vai precisar ter para fazer aquilo. Você vai olhar a hospedagem, você vai ficar, quanto que você vai gastar, você vai olhar quanto é que você vai gastar mais ou menos por dia lá nessa viagem. Isso é orçamento. Então esse roteiro de viagem, né, que você vai fazer, que você faz já para viajar, você vai fazer ele para suas contas do mês, de uma forma simplificada, de uma forma leve e sem ser de um jeito que você fica vivendo estrangulado. Porque o nosso plano aqui é um plano de longo prazo. A gente não traz aqui, diferente de várias coisas que você vai achar aí na internet, como ficar rico em 7 passos, 3 passos para em um mês você virar milionário. Não, aqui não tem esse tipo de coisa, porque o meu caminho não foi esse. Eu comecei contando a história do Elias de 15 anos. Eu levei entre os 15 e os 35 para atingir essa liberdade financeira que eu estou agora. E o que eu vou sugerir para vocês é um caminho aí de pelo menos 10 anos. Vou fazer a conta junto com vocês aqui. É disciplina, equilíbrio e passo a passo. Mas o que eu posso afirmar é, se eu que comecei lá no açougue dei conta, você também vai dar conta. Então, eu quero apresentar para vocês a regra do 20, 30, 50. A regra do 20, 30, 50 é um jeito simples da gente fazer o orçamento. 20% do que você ganha, você vai reservar para o seu futuro. Você vai reservar para a sua liberdade financeira. Esses 20% você vai tirar no começo do mês ou no começo da semana, quando você receber ali o seu pagamento, você já tira e conta só com 80% para gastar.
Esses 20% você vai acumulando ele, você vai investir esse dinheiro e daqui a pouco vai bater aquela vontade de trocar de carro, vai bater a vontade de comprar uma casa, vai bater a vontade de fazer aquela viagem. Esses 20% você não vai olhar para eles desse jeito. Esse 20% é para sua liberdade financeira. Já os 30%, esses são os gastos flexíveis. Esses gastos você vai usar para viagem, para lazer. Lazer é importantíssimo, não corta todo o lazer do seu orçamento, senão você não vai dar conta de manter o seu orçamento por muito tempo. É como se fosse aquelas dieta maluca, onde a gente corta tudo que a gente gosta de uma vez, ninguém aguenta ficar vivendo sem comer tudo, nada do que gosta. Então, tem que ter a parte de lazer aqui dentro. E aí, desses 30% que você vai investir em cursos, que você vai pagar seguro, que você vai pagar o seu visto daqui a pouco, renovação e todas essas coisas. Já os 50% que sobrou, aqui são seus gastos essenciais. Então aqui é o seu aluguel, as utilidades que você precisa pagar para a casa funcionar, a alimentação e o transporte. Então aqui são os seus gastos essenciais. Isso aí já tem jeito de você dar uma olhada e fazer um diagnóstico se você está indo bem ou não está indo bem. Se o que você ganha, né, você consome mais da metade com o gasto essencial, talvez você esteja vivendo um pouco além do que você deveria. E dar um passo para trás não é problema nenhum. A gente muitas vezes tem que fazer isso. Eu fiz isso já algumas vezes e é super saudável. Então já teve vezes que eu vivia numa casa, né, lá em Brasília, que eu saí da casa dos meus pais, passei a morar de aluguel e vivia num apartamento fera, num apartamento muito bom, mas que consumia bastante da minha renda, né, para o que eu ganhava na época. Então, naquela época, quando venceu o contrato, lá não é tão fácil, né, quanto aqui, a gente tem que esperar um ano para conseguir mudar o aluguel. Então, quando venceu o meu contrato, dei um passo para trás, morei um tempo em uma outra cidade, um AP um pouco mais simples, me reorganizei, daqui a pouco fui promovido de novo, ficou mais fácil de mudar e voltar para o padrão de vida que eu queria. Então, é importante a gente ter esse olho aí no marshmallow, né? Não comer todo o nosso marshmallow de uma vez. Beleza, algum tempo depois, Camila volta. Nelsinho, veja que coisa maravilhosa. Já tenho 2.000 guardados no savings, agora já conseguirei comprar uma motinha e não precisarei mais pegar o tram e perder meu tempo. Quem nunca, né, Rael? Perdeu aí, teve a sensação de estar perdendo tempo dentro de um transporte público. Mas aí o Nelsinho vira para Camila e fala, muito bem, você já implementou um novo hábito, mas ao invés de comprar essa moto, que tal dar um emprego ao seu dinheiro? E esse é um conceito super importante que a gente também vai precisar trabalhar sobre como a gente dá um emprego, né, para o nosso dinheiro. A partir de agora, você deve passar a ver o dinheiro como um funcionário que trabalha para você. Se você comprar a moto, será como se você estivesse demitindo um funcionário que você mal acabou de contratar e terá que você mesma fazer o trabalho que ele faria. E a ideia é muito simples, né? Supondo que a gente está abrindo essa empresa, Liberdade Financeira 2035, né? A nossa empresa, o funcionário que a gente vai botar para trabalhar para a gente lá 24 horas por dia, sem reclamar, sem pedir hora extra nem nada, é o nosso dinheiro. O dinheiro que a gente poupar e colocar lá para trabalhar. Acontece se a gente usar esse dinheiro para comprar uma moto, acabou, a gente demitiu o nosso funcionário e a nossa empresa vai ficar sem faturar nada até 2035, nada de liberdade financeira então. Mas eu entendo bem dessa tentação aqui que a Camila está relatando, porque quando eu tinha na casa dos 20 anos, lá no banco, trabalhando lá no Banco do Brasil, era escriturário ainda, eu estava trabalhando agora já numa área interna e eu tinha que pegar um ônibus muito cedo. Eu tinha que estar no trabalho 7 horas da manhã, então 5 horas eu tinha que acordar, 5h40 o ônibus passava. Quando passava e ele não quebrava, e aí tinha que pegar o ônibus seguinte, lotado, com 2 sessões de gente para ser transportada, né? E pegava então esse transporte, tinha essa sensação, poxa, eu tenho que acordar tão mais cedo do que se eu tivesse um carro. E acontece que um pouquinho depois eu fui promovido junto com outros amigos, e esses amigos todos tiraram seu carro financiado ali em 60 meses, que tinha sido começado a financiar carro com esse valor, né? Carro zero, cheirinho de novo, aquela coisa deliciosa. E eu fiquei tentado também, né? A fazer a mesma coisa. Só que o que eu tinha lá guardado, né, na minha poupança na época era o suficiente para comprar um carro um pouquinho mais só,
né, para comprar esse carro. Só que eu sabia que se eu comprasse esse carro, eu estaria exatamente demitindo o meu funcionário, né? E todas aquelas contas que muitas vezes eu fazia moleque lá, né, nos meus 15 anos de idade, de juro composto, vendo meu dinheiro crescer e eu chegando no meu 1 milhão aos 30, que era o objetivo, não ia chegar se eu usasse o dinheiro agora para um carro. Então, segurei mais um pouco as pontas. Um tempinho depois eu comprei o meu carro, um carro simples, bem aquém, um Celtinha, foi meu primeiro carro, foi um Celtinha, bem mais simples do que o que eu poderia comprar se eu juntasse o dinheiro, né, reservado para o carro com o que eu já tinha lá para a liberdade financeira, mas atendeu as minhas necessidades e foi o suficiente para mim naquele momento. Então, eu sei que é difícil, mas a gente precisa segurar essa vontade e nada é tão claro para mim como a analogia do marshmallow para quando a gente começa a juntar algum dinheiro e começa a aparecer as oportunidades de usar esse dinheiro, né, de melhorar o carro, melhorar de casa, e, enfim, fazer o que a gente tem vontade de fazer e está reprimindo, né, essa vontade reprimida ali dentro. E aí, como é que é essa história, então, do dinheiro como nosso mais novo funcionário? A gente vai pensar que ele não sabe o que fazer sozinho. O dinheiro ele vai ficar parado. Se a gente deixar ele lá embaixo do colchão, vai ser como se a gente estivesse deixando o nosso funcionário dormir o dia inteiro. E a gente não deve fazer isso. A gente precisa orientar ele. E o que é orientar o dinheiro? É investir, é botar ele para trabalhar. E eu já adianto, deixar o dinheiro no savings não é botar ele para trabalhar. O dinheiro do savings ele vai servir muito bem para ser a nossa reserva financeira, para ser aquela reserva de emergência, um dinheiro que a gente deve ter guardado ali para emergência, para situações inesperadas, para a gente não ser obrigado a tirar um investimento antes da hora. Então a gente faz ali a nossa reserva de emergência, que a gente recomenda que seja aí o equivalente entre 3 e 6 salários mensais, tá? Então pega tudo que você ganha em 3 meses a 6 meses, dependendo da estabilidade que você tem no trabalho. Se é um trabalho já que te dá mais estabilidade, pode ser mais perto do 3. Se for um trabalho que você ainda tem muita incerteza, mais perto dos 6 meses, e você tem aí a sua reserva de emergência. Beleza, superada a reserva de emergência, a gente vai botar esse dinheiro para trabalhar investindo. A gente vai aprender e, a partir da aula 2, vamos ensinar muito sobre essa classe de ativos que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários lá no Brasil têm um rendimento diferenciado dos REITs, que são o equivalente aos fundos imobiliários aqui na Austrália, e é por isso que a gente não vai deixar de fora os fundos imobiliários do Brasil da nossa carteira. Então, vamos botar ele para trabalhar. Se a gente der um bom emprego para esse nosso dinheiro, ele vai trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, sem reclamar, sem pedir aumento, sem pedir horas extras ou férias. E aí, aqui é que começa a melhor parte. Depois que esse dinheiro trabalhar, ele vai ter filhos, ele vai gerar filhos, que são os juros. E a gente vai botar os filhos dele para trabalhar junto com ele, família inteira trabalhando no nosso business, e a gente vai deixando, né, quanto mais a gente consegue deixar ele trabalhar sem tocar naquele dinheiro, mais interessante o nosso negócio vai ficar. De novo, a teoria do marshmallow, deixar para comer o marshmallow mais tarde. E o objetivo é que esses filhos dele trabalhem e também gerem filhos, também ganhem dinheiro, mais dinheiro para a gente. Daqui a pouco, esse dinheiro vai chegar a render tanto quanto que você faz trabalhando, vendendo o seu tempo. Não se engane, né? A gente troca o nosso tempo por dinheiro. Aqui na Austrália fica simples, né? Fica fácil da gente ver quando o nosso salário é por hora, né? E a gente vê que a gente está vendendo o nosso tempo. Daqui a pouco, o seu dinheiro vai estar rendendo, talvez, o suficiente para comprar o seu tempo de volta. E aí, ao invés de você vender ele aonde você está vendendo atualmente, né, ou seja, no emprego que você tem atualmente, você vai poder deixar só o dinheiro trabalhar e você usa o seu tempo para fazer qualquer outra coisa que você queira. Que pode ser trabalhar, inclusive, mas em algo que faça mais sentido, em algo que seja uma causa puramente humanitária, ou algo que você sonha, que você deseja, seja o seu talento que você quer contribuir para o mundo. E é isso aí, o dinheiro, funcionário do mês. Esse é o nosso funcionário. Esse é o funcionário que a gente tem que colocar para trabalhar. E aqueles 20%, aquela reserva que a gente vai fazer pensando lá no futuro, esse é o nosso funcionário que a gente vai colocar para trabalhar para a gente. E por que, pessoal, que é tão importante a gente
ter o nosso dinheiro como funcionário. Porque se não for o dinheiro funcionário, a gente vai ser o funcionário. E é o que o Robert Kiyosaki, em outro livro que eu recomendo muito para vocês, Pai Rico, Pai Pobre, chama de A Corrida dos Ratos. O que é essa Corrida dos Ratos? É aquele ciclo vicioso que a gente fica preso se a gente não tem um caminho alternativo, se a gente não tem a liberdade financeira, que é a gente trabalha, recebe o nosso salário, paga as contas, fica sem dinheiro e aí volta a trabalhar. E é como se fosse aquela rodinha que os ratos de laboratório ficam ali correndo sem sair do lugar. Então essa é a corrida dos ratos. E para a gente sair disso, é só se a gente conseguir colocar que o nosso dinheiro ocupe o lugar que agora é nosso, lá no meio dessa rodinha, trabalhando sem parar, quem dirá até quando, né? Então, quem conta com serviço público aí para aposentar, com o Superannuation ou com o INSS lá no Brasil, eu acho que vai enfrentar situações difíceis, muito difíceis. E é por uma causa muito simples, é matemática. A maioria desses sistemas previdenciários funciona da seguinte forma: mais gente entrando paga uma conta de quem está saindo da cadeia produtiva. Acontece que a gente está tendo menos filhos, ou seja, a base da pirâmide etária está diminuindo e as pessoas lá no topo da pirâmide estão vivendo mais tempo. Então, é gente aposentada por mais tempo e menos gente sustentando essa pirâmide. Então, quem conta com a previdência pública, eu sugiro que comece a criar o seu plano B hoje. Beleza, e aí, como é que a gente escapa dessa corrida dos ratos? A missão não é impossível, não é um trabalho impossível de ser realizado. Vamos lá nessa dica, porque aqui a gente entra em outro princípio, talvez o princípio mais importante que separa as pessoas ricas das pessoas pobres. É a gente saber o que é um ativo e o que é um passivo, e a gente comprar ativo primeiro e passivo depois. Vamos lá ver como é que a Camila tratou disso com o Nelsinho. Nelsinho, você me falou sobre empregar meu dinheiro, mas eu não sei nada sobre isso. Por onde eu deveria começar? Hoje em dia tem muita gente falando sobre investimentos na internet, mas muito antes de aprender sobre isso, você precisa aprender a distinguir ativos de passivos. E esse é um dos grandes motivos da gente estar aqui tendo essa aula, tendo esse bate-papo, falando sobre princípios antes de falar dos fundos imobiliários, antes de apresentar uma classe de ativos, um tipo de ativo para vocês, que é muito bom, que tem uma rentabilidade interessante, várias proteções, como a gente vai falar mais adiante. Mas antes da gente falar disso, a gente precisa entender essa distinção. As pessoas realmente ricas são necessariamente as que não são necessariamente as que ostentam os itens mais caros. Às vezes é bem o contrário. Os verdadeiramente ricos são os que podem dispor do próprio tempo. Então, tem um autor, que é o autor do Psicologia Financeira, que ele traz algo muito interessante lá, no capítulo 7 do livro, que ele fala que o melhor dividendo que o dinheiro pode gerar para a gente é o tempo. Ele permite a gente comprar o nosso tempo, a gente dispor do nosso tempo. E é isso que esse princípio aqui traz para a gente. Então, riqueza não é a gente ter o carro mais caro, não é a gente morar na casa mais sofisticada. Muitas vezes, a única coisa que a gente sabe sobre essas pessoas é que elas têm aquele carro de $100 mil a menos como patrimônio, e a gente sabe que elas têm aquela casa de talvez milhões de dólares a menos trabalhando para elas. Muitas das pessoas mais ricas que eu conheço não ostentam qualquer tipo de bens para os outros. Elas, na verdade, têm o dinheiro delas trabalhando para elas, investido naquilo que faz sentido para elas. Tá? Algumas vivem viajando, algumas fazem o trabalho que gostam, né, e não ostentam nada dessas coisas. Vale até a gente trazer aqui o exemplo do Warren Buffett, o maior investidor do planeta. Ele dirige o mesmo carro que ele dirige há mais de 10 anos. Ele mora na mesma casa que ele morava quando ele tinha na casa dos 30 anos, sendo que praticamente 99% da riqueza dele ele criou depois dos 50 anos de idade. Então, fica aí a dica. Então vamos lá, mas afinal, o que diabo é ativo e o que diabo é passivo? Aos contadores que me perdoem, a gente não vai usar aquele linguajar técnico, vamos explicar da forma mais simples possível. Passivo, tudo aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. Então, poxa, troquei de celular,
você acabou de comprar um grande passivo. Comprei um carro novo, passivo. Comprei uma casa. Pô, casa eu sempre acreditei, sempre ouvi que era ativo. Então, Elias, você está dizendo que eu comprar uma prancha também é um passivo? É isso aí, Rael. A prancha é um passivo também. Um dos bons, mas é um passivo. Depois que aquela prancha entra para o seu hack e o dinheiro sai do seu bolso, ele para de trabalhar para você, então é um passivo. Então, tirou dinheiro do seu bolso, é um passivo. O imóvel que você mora é um passivo, seja aquele que você paga aluguel, ou seja um imóvel próprio que você comprou, que você financiou e paga prestação, ou paguei à vista, comprei à vista meu imóvel, ainda assim é um passivo? No nosso conceito financeiro aqui, ele vai ser um passivo, porque aquele dinheiro agora está imobilizado, ao invés de estar gerando dinheiro para você, ele está tirando dinheiro do seu bolso. Você está pagando o equivalente ao IPTU, você está pagando todos os impostos necessários, todos os custos necessários para viver naquele imóvel. Carro, aquela prestação, ou seja, qualquer outra despesa que a gente tem relacionada ao carro, os impostos de ter o carro, as taxas de licenciamento e tudo, está tirando dinheiro do nosso bolso. Então, é um passivo. O empréstimo que a gente faz, cursos que a gente compra, serviços de assinatura como Netflix, Spotify e vários outros streaming, todos esses são exemplos de passivo. E a regra é essa, tirou o dinheiro do seu bolso, é um passivo. E aí está a grande diferença. A maioria das pessoas pobres acreditam, como eu costumava acreditar, que ser rico era ter passivos caros. Carro caro, casa cara, viagens caras, isso tudo são passivos caros. As pessoas verdadeiramente ricas, elas sabem que isso são passivos e o dinheiro dela estão em ativos. Então, essa é a grande diferença entre a mentalidade de quem é rico e a mentalidade de quem é pobre. E aí, aqui a gente tem um grande truque, né? Porque quando eu estava lá nos meus 15 anos, eu li isso, eu consegui assimilar e entender isso, mas eu não tinha ninguém à minha volta que sabia disso, ou que vivenciava as coisas dessa forma. Então era muito difícil seguir naquela caminhada só com aquelas minhas convicções do livro. Eu não tinha certeza se aquele caminho, se aquelas teorias iam me levar onde eu queria, né? Graças a Deus me levaram, me trouxeram até aqui, mas hoje dá para ser um pouco mais suave. Hoje dá para a gente trabalhar em comunidade, hoje dá para a gente trabalhar juntos com a ajuda de pessoas que já trilharam esse caminho e está mais fácil aí da gente ter esse suporte, ter esse apoio para chegar onde a gente quer chegar. E o que são ativos, então? Se passivo é tudo que tira dinheiro do nosso bolso, a definição de ativo é exatamente a contrária. Tudo aquilo que bota dinheiro no nosso bolso. Se você compra algo com seu dinheiro que ele bota mais dinheiro no seu bolso regularmente, não precisa ser todos os meses, todas as semanas, mas periodicamente bota mais dinheiro no seu bolso, você comprou um ativo, parabéns. Você está mais perto de ser rico. Um imóvel, aquele imóvel, poxa Elias, mas você falou que imóvel era passivo, e aí? Se você comprou o imóvel e coloca ele para alugar, nesse caso agora ele bota dinheiro no seu bolso e aí ele virou um ativo. Pode ser que não seja o ativo mais rentável de todos, mas ainda assim é um ativo, ele está botando dinheiro no seu bolso. Ações que você compra na Bolsa de Valores, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, onde quer que seja, é também um ativo. Uma terra que você arrenda, uma empresa que te dá lucro, uma patente, então uma música, um livro que você escreve, algo que você desenvolve, empréstimo que você faz quando você está recebendo os juros, tudo isso são ativos. Bom, e agora a gente vai começar a juntar os conceitos e vocês vão ver aquela nossa conta que a gente fez lá no começo, falando sobre o dinheiro embaixo do colchão, como ela pode ser potencializada quando a gente coloca o dinheiro para trabalhar para a gente, quando a gente usa o dinheiro como funcionário, ao invés de deixar ele dormindo em casa, lá, sem fazer nada. Então a gente lembra da nossa conta, 10% de um salário mínimo australiano, 345 dólares por mês, a gente teria 124 mil dólares em 30 anos. Vamos agora refazer essa conta, colocando 0,5% ao mês de juros. Ao invés dos 124 mil, a gente teria 346 mil dólares. A gente está falando de quase 3 vezes o que a gente teria se a gente tivesse deixado o dinheiro parado.
E aqui a mágica já começa a acontecer. É o poder da disciplina, da constância, do tempo e dos juros. E se a gente arrumar um emprego um pouquinho melhor para esse dinheiro e aplicar ele a 0,75% ao mês, aí a gente já está falando de 631 mil dólares ao final de 30 anos. Se essa taxa for de 1%, a gente está falando de 1.200.000 dólares em 30 anos. E aí vejam que uma pessoa que ganha o salário mínimo na Austrália, com a disciplina necessária e algum conhecimento financeiro, consegue ser milionária e ter a sua liberdade financeira ou a sua aposentadoria ao final de 30 anos. Agora, se você conhecer um pouquinho mais e aplicar a 1,5% ao mês, você vai ter 4.869.000 dólares ao final dos 30 anos. E eu acredito que para a grande maioria das pessoas, esse montante é o suficiente para que você passe o resto da sua vida sem trabalhar. E outra coisa também é que as pessoas falam que 30 anos é muito tempo, mas 30 anos vai passar independentemente. Muito boa, Rael. É isso mesmo. Os 30 anos vão passar, a gente querendo ou não, né? A gente fazendo esse plano, botando esse plano na prática ou não. Então, por que não fazer um plano que, no pior dos cenários, a gente está garantindo aí a nossa aposentadoria e a nossa liberdade no futuro? Se levar os 30 anos, a gente ainda assim está garantido. Quem sabe a gente consegue fazer isso em um pouco menos de tempo, como eu consegui, e eu tenho certeza que vocês também conseguem. E se você quiser conhecer tudo sobre um ativo, uma classe de ativos, os fundos imobiliários, que entregam uma rentabilidade que podem superar 1,5% ao mês, às vezes pode ser um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas que com certeza te possibilita executar o seu plano de liberdade financeira, acompanhe a gente, porque a partir da aula 2, a gente vai entrar no detalhe dessa classe de ativos chamada fundos imobiliários. E para dar um gostinho do que vem por aí, na aula 2, a gente vai falar sobre o que são fundos imobiliários. Então, se você, nunca ouviu falar nessa classe de ativos, se você é leigo, Elias, não conheço nada disso daí, não se preocupa, porque na aula 2 a gente vai começar do beabá até o avançado nas últimas aulas. Mas a gente vai passar sobre o que são os fundos imobiliários e como é que eles funcionam. Eu vou explicar para vocês a diferença entre investir em imóveis e em fundos imobiliários, e aí você vai poder comparar e ver, será que eu compro mesmo aquele imóvel na Austrália? A gente vai falar sobre os benefícios e as vantagens dos fundos imobiliários como veículos de investimento, sobre os tipos de fundos que existem. Existem várias categorias, fundos de tijolo, fundos de papel, fundos de logística. Vamos falar sobre cada uma delas. Vamos falar sobre como investir. Então, o nosso curso não vai ficar só na teoria. A gente vai ensinar como é que você abre a conta na corretora, como é que você dá o comando lá dentro. Então, justamente, se você nunca fez isso, não se preocupa, a gente vai te ensinar, a partir da aula 2, como investir nessa classe de ativos. Vamos falar ainda sobre regulamentação e fiscalização desses fundos. Na aula 3, a gente já vai entrar em como analisar e avaliar os fundos imobiliários. Aquela metodologia, Rael, que a nossa advogada está patenteando, a gente vai abrir ela para os nossos alunos. E eles vão poder usar uma ferramenta que você não precisa ter background financeiro para conseguir fazer a sua própria avaliação e saber se um fundo imobiliário está bom, está num bom momento para investir nele ou não. Nessa aula a gente vai ensinar sobre os métodos, a gente vai falar sobre indicadores financeiros de fundos imobiliários, a gente vai falar ainda sobre avaliação de desempenho passada, como olhar para o futuro, a gente vai falar sobre como gerenciar risco e uma série de outras coisas sobre fundos imobiliários. Então, fica com a gente, a partir da aula 2, vamos mergulhar nessa classe de ativos. E aí, mais um testemunho aqui, agora de um aluno que eu tive num curso de educação financeira que eu fiz um tempo atrás, para uma turma com um background bem diverso. Ele falou que participar do curso foi maravilhoso e transformador. E o Newton, que eu conheço pessoalmente agora, aplicou o que a gente conheceu e hoje já tem uma carteira diversificada e renda passiva, ou seja, colocou o dinheiro dele para trabalhar para ele. E aí, de novo, vamos lá. Nelsinho, Camila virou e está falando novamente com o Nelson. Estou conseguindo poupar 10% do meu salário e o extra do Uber. Então, como muitos de nós aqui, né, ou muitas das pessoas que eu conheci aqui na Austrália, faz sempre aquele extra, aquele corre
para poder complementar a renda natural, e ela faz também. Mas sinto que vou levar uma eternidade para conseguir juntar um bom dinheiro. Muita gente começa nessa jornada, e o meu eu de 25 anos, lá atrás que eu falei para vocês, também sentiu isso na pele. Eu demorei, pessoal, mais ou menos 10, 12 anos para juntar o valor que superava um pouco um apartamento. E eu falei, pô, vou demorar muito mais tempo do que eu imaginei que ia levar para conseguir a minha liberdade financeira. E aí eu quero lembrar vocês daquele primeiro exemplo que a gente fez do $1 duplicado por 30 dias. Lembra que lá no dia 15, né, no meio do caminho, era pouco mais de $16 mil. É porque a curva de juro composto ela é desse jeito, ela é exponencial. Então ela vai deitada e de repente ela dá uma esticada. Isso vai acontecer com as finanças de vocês também. A gente leva um tempo até chegar a um determinado patamar, mas depois de um determinado ponto, o nosso dinheiro vai crescer num ritmo muito mais rápido. Então, levei quase 15 anos para chegar no meu primeiro milhão. O segundo milhão veio menos de 3 anos depois do primeiro. Então, é assim que essa curva funciona. Camila está frustrada e eu entendo essa frustração. Não se preocupem quando ela bater sobre vocês. E o Nelsinho, né? Então, ri um pouquinho. Fico feliz com você ter sentido esse incômodo. Quer dizer que tem se dedicado de verdade à missão de enriquecer. Às vezes sinto raiva ao olhar para a minha poupança, que a minha poupança quase não mexeu de um mês para o outro. Até sinto raiva de você por essa miséria que você me paga. E essa é outra questão interessante, pessoal. A gente não jogar a culpa para fora, né? Não colocar a responsabilidade para fora da gente. Tá com a gente, a bola tá com a gente. Tudo que você precisa para atingir a sua liberdade financeira, você já tem. É você, é sua dedicação, é o seu trabalho, é o seu estudo para isso. Então não está fora, puxa para você. Eu acho que essa é uma ótima mudança de mentalidade que a gente precisa ter para conseguir chegar lá. E o Nelson então fala com a Camila, né? Vamos canalizar essa frustração na direção certa. Você precisa aumentar a sua capacidade de ganhar. E esse, eu não vou mentir para vocês, o quanto vocês fazem de dinheiro por semana vai fazer uma diferença enorme na sua jornada de liberdade financeira. Não é só sobre poupar, aplicar certo, com a taxa de juros certa e esperar. É sobre poupar muito. Quanto mais você poupar, mais rápido você vai chegar do outro lado. Isso é inquestionável. É matemática. O tempo é limitado para todos, 24 horas por dia. Porém, alguns ganham em algumas horas o que outros levam toda uma vida para ganhar. E isso vai fazer toda a diferença para a nossa liberdade financeira. E aí aqui a gente vai falar sobre como aumentar os nossos ganhos. Esse dado aqui é super interessante, tirado lá da OCDE de 2023, então um dado atualizado, mostrando que pessoas com mestrado aqui na Austrália recebem 54% a mais do que aqueles que têm ensino médio ou VET. Pessoa que tem a escola secundária ou VET recebem um tanto que quem já tem um bacharelado recebe em média 24% a mais aqui na Austrália. E quem tem um mestrado recebe, por sua vez, 24% a mais de quem tem o bacharelado e 54% a mais, né, em média, de quem tem lá só o grau secundário e o VET. Isso mostra que a gente investir na gente, investir em educação, em capacitação. E aqui eu trouxe o exemplo da educação formal, mas esse não é o único caminho. Existem várias outras formas de investir na gente em educação que também aumentam a nossa capacidade de ganhar. Isso também é válido para a nossa habilidade como investidor. Então, eu era, antigamente, o Elias de 25 anos, era um investidor que conseguia botar o dinheiro dele para trabalhar talvez a 1% ou um pouco menos. O Elias de hoje consegue colocar o dinheiro para trabalhar numa taxa bem melhor do que essa, né? E eu me aprimorei ao longo do caminho, eu investi em mim mesmo, eu dediquei tempo para ser um investidor melhor do que eu era antes. E aqui vão outras boas ideias que eu quero compartilhar com você que está aqui nessa jornada para aumentar a sua capacidade de ganhar. Além de fazer um curso superior, aprender um ofício novo, né? E aí fazer uma atividade extra fora do seu emprego principal, fazer um curso técnico, né, em uma outra área, em uma área que está pagando bem, que a gente sabe que está com escassez de mão de obra, fazer uma especialização,
renegociar a remuneração ou o formato. Por exemplo, se você recebe por hora, você pode, e tem uma produtividade muito alta, você pode tentar renegociar e receber por produção. E aí você entrega mais rápido, está livre mais rápido e usa esse tempo para ganhar dinheiro de outra forma. Ou empreender, né, que é como muitos brasileiros aqui, eu tenho certeza, fazem para ganhar dinheiro. E aí eu quero trazer uma ideia em especial aqui, falar sobre tecnologia, uma das profissões que a Austrália mesmo, o governo australiano mesmo já anunciou e tem falado por canais oficiais que vai precisar de muita mão de obra, que já paga bem e eu acredito vai pagar ainda melhor. Então, se desenvolver para ser um programador, um desenvolvedor, né, de software, um especialista em UX ou usabilidade do usuário, User Experience, né, engenheiro de software, cientista de dados. Em média, o profissional de TI na Austrália ganha 103 mil dólares por ano, quase 104 mil. Isso dá mais ou menos 53 dólares por hora. Uma média salarial muito superior àquela conta que a gente fez lá, né, do salário mínimo. E, pô, Elias, mas eu não entendo nada de tecnologia. Como é que eu posso entrar nesse mundo? Eu acho que não é para mim, né? É muita matemática, muito raciocínio lógico. Deixa eu apresentar para vocês a Alura, que é uma ferramenta, uma plataforma brasileira, uma startup brasileira. E aí, parênteses, eu não estou ganhando nada para fazer propaganda da Alura para vocês, tá, pessoal? É simplesmente uma indicação de um curso que eu já fiz, conheço outras pessoas que fizeram e se capacitaram só através dessa plataforma, hoje trabalham só com tecnologia e fazem uma bela grana com mobilidade geográfica, que é o que eu sei que muita gente aqui que está nos acompanhando, nos assistindo, valoriza. Bom, a Alura é como se fosse esse Netflix de curso de programação, você vai ter uma porrada de curso lá dentro. Custa R$100 por mês a mensalidade, isso vai dar aí 8 dólares por semana, 2 Coca-Colas, às vezes menos que uma cerveja, você vai pagar esse curso e começa ali a desenvolver essa nossa nova habilidade aos poucos, no seu ritmo, sem se estressar. E aí você pode aprender só, por exemplo, programação para mobile, fazer aplicativo, né, para smartphone, programação e várias outras linhas aqui que eu também não vou fazer propaganda demais dos caras, afinal eles não estão me pagando nada, né? Mas para quem ficou curioso, tá aí, tá? Essa ferramenta pode ajudar você pra caramba na sua jornada aqui na Austrália. E aí eu quero refazer a conta, né? A conta aqui, o salário com 53 dólares por hora, lembra aquela nossa conta lá do salário mínimo? Vamos refazer essa conta agora. Se a gente aplicar 0,75% ao mês, guardando, né, os mesmos 10%, aliás, guardando 20% aqui no caso, e por 11 anos você já vai ter R$1 milhão. Muito menos tempo, né, do que os 30 anos que a gente fez a conta lá atrás. R$1 milhão em 11 anos, tá? Se você fizer 53 dólares por hora na área de tecnologia, por exemplo, né? Agora, se você esperar 20 anos, R$3 milhões vai ser o tanto que você vai acumular. Se você esperar 30 anos, 8 milhões, quase 9 milhões de reais. Você é rico em quase qualquer moeda. Então, também já pode aí pedir demissão e passar a viver só da sua renda, conquistar sua liberdade financeira, né, em muito menos tempo ou atingir um volume muito maior. Isso se você ganhar um pouco mais. Então, ganhar mais, aumentar a capacidade de ganhar, faz toda a diferença no nosso plano, né, de liberdade financeira. E aí, ainda para ajudar, pessoal, uma ferramenta que é muito útil, importante nesse processo, é a gente criar a meta, tá? Como a gente está falando aqui, poxa, Elias, 30 anos, se você travar uma meta só para 30 anos, provavelmente você não vai conseguir se manter motivado até lá. Eu não consegui, e eu fiz em 15 anos, atingi em 15 anos a minha liberdade financeira, e eu não conseguiria ter me mantido motivado se eu tivesse olhado só para essa meta de longo prazo. Então é importante que você estabeleça uma meta para longo prazo, mas estabeleça também metas para o meio do caminho, para que você consiga se manter motivado no meio do caminho. Vou falar já sobre a importância de celebração. Mas antes, como traçar uma boa meta? SMART, para quem nunca ouviu falar nessa metodologia, é uma metodologia que muitas empresas, grandes empresas, usam na hora de definir metas para os seus funcionários, acordo de trabalho e bônus, esse tipo de coisa. Então,
Cada letra tem um significado. O S é específico, então a meta precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, precisa ser alcançável, relevante e temporal. Para exemplificar, sempre fica mais claro quando a gente olha ali para um exemplo. Uma meta ruim, ficar rico. E uma meta boa, atingir uma renda passiva de até $8.000 por mês até dezembro de 2030. Vamos ver por que uma é boa e a outra é ruim. Ficar rico não é específico. Ficar rico para mim é uma coisa, ficar rico para o Elon Musk é outra, completamente diferente, eu tenho certeza disso. Então, essa diferença, né, não ser específico, faz com que seja difícil também de medir, né, ali na frente. Então, o que não é específico não dá para medir. Já o outro lado, $8.000 por mês é a mesma coisa para mim do que é para o Elon Musk. Então, fui específico, dá para medir. Alcançável, relevante, temporal, né? Não ter uma data para medir é um erro quando a gente traça a meta. Então, sonho pode não ter data, mas a hora que a gente quer transformar sonho em objetivo, sonho em meta, aí a gente precisa cravar uma data. E isso vai ajudar a gente a conferir se o nosso plano, se o que a gente está fazendo está dando certo. Porque se chegar perto da data e a gente está longe daquela meta, a gente já sabe que precisa mudar a nossa estratégia. Beleza, aqui mais um testemunho do Rafael Tezelli, que eu tive o prazer de atender lá na minha consultoria e que teve resultados muito legais, está tendo ainda resultados muito bacanas, onde eu pude compartilhar um pouco, né, da experiência que eu pretendo também compartilhar com vocês aqui a partir da nossa aula 2 ali nos fundos imobiliários. Bom, pessoal, esse slide aqui, ele foi preparado aqui com carinho para vocês, porque ele representa a sacanagem que o nosso sistema faz com a gente. Ele foi desenvolvido pelo Robert Kiyosaki, o autor de Pai Rico, Pai Pobre. Aquele livro que eu citei lá e recomendo muito para vocês a leitura. Ele basicamente explica as 4 formas que a gente tem de ganhar dinheiro nesse mundo. E ele se divide no lado esquerdo e no lado direito. No lado esquerdo está praticamente todos nós. Ou o jeito que a gente começa a nossa vida, o jeito que a gente é ensinado a ganhar dinheiro na escola, o jeito que a gente é ensinado pelos nossos pais a ganhar dinheiro. E do lado direito está o jeito de ganhar dinheiro de verdade, que ninguém ensina pra gente, não tem curso na faculdade para o lado direito, e o conhecimento está disperso. E esse foi um dos motivadores da gente criar a Escola do Investidor, que é ensinar as pessoas, ensinar o brasileiro que está aqui na Austrália a se tornar um investidor e ir para o lado direito do quadrante, onde é muito melhor para ganhar dinheiro do que o lado esquerdo. No lado esquerdo, começando lá em cima, como empregado, a gente tem a situação daqueles, quase todo mundo de nós aqui, quase todos nós passamos, onde a gente troca o nosso tempo por dinheiro. A gente vende o nosso tempo e recebe o dinheiro em troca. E geralmente, quanto mais bem sucedido a gente é aqui, menos tempo a gente tem. E eu sei disso na pele, porque eu comecei como escriturário lá no Banco do Brasil, comecei de amarelinho, como posso ajudar nas costas, e eu trabalhava 6 horas por dia nessa época. E quando eu entreguei o meu cargo executivo, eu trabalhava 12, às vezes 14 horas por dia, muitas vezes final de semana. Nas férias, meu celular não parava, tinha que ajustar a apresentação, tinha que ajustar documento a qualquer e todo momento, como meu pai costumava se queixar comigo. Então, ser empregado, a gente até consegue ser bem-sucedido como empregado, mas é muito mais difícil conquistar a liberdade financeira como empregado. Porque geralmente, quanto melhor você for, mais tempo vão te tomar para você continuar na posição que você está. Autônomo, que é no lado esquerdo também, mas ali embaixo, onde se classificam os profissionais liberais, o dentista, o médico, o fisioterapeuta e vários dos profissionais que a gente conhece, assim como o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, que a gente coloca junto ali como autônomo, porque ele tem um pequeno negócio, mas o negócio existe em torno dele ou dela. Então existe em torno da pessoa. Tá? São os ABNs aqui na Austrália, né? O famoso ABN. É isso aí, Rael, o famoso ABN. É isso. O autônomo, se ele parar de trabalhar, se o ABN não aparecer no negócio, dificilmente o negócio vai render dinheiro para ele.
Então, esse é o autônomo. E da mesma forma, o autônomo também, quanto mais bem-sucedido ele é, mais demandado ele vai ser, menos tempo ele vai ter. Quando ele sai de férias, ele para de fazer dinheiro normalmente, e assim por diante. Então, a gente tem o lado esquerdo do quadrante, o que a gente aprende nas faculdades, o que a gente aprende nas escolas, o que a gente aprende na vida, ou é ensinado pelos nossos pais. E aí, 99,99% das pessoas mais ricas do nosso planeta estão, na verdade, do lado direito do quadrante. E a gente quer ensinar principalmente o lado direito de cima, o I, o investidor. Eu comecei minha carreira como um E e fui migrando aos poucos até me tornar um I. Se você quer saber aonde você está nessa história, pega o seu orçamento, pega a sua conta bancária, da onde vem a maior parte da sua renda, é aí que você está. Hoje, 100% da minha renda vem do I, então eu me considero um investidor. O investidor, ele compra ativos. Essa é a grande diferença. Ele compra ativos e quanto mais ativos ele tem, mais tempo livre ele tem. E é por isso que a gente está aqui hoje, podendo começar essa iniciativa de ensinar um pouco daquilo que libertou a gente, que me libertou lá atrás daquela situação de escassez, onde eu não tinha tudo que eu queria, onde tudo era vitrine de sonho e agora é possibilidade. Então o investidor, ele tem essa grande vantagem sobre o lado esquerdo do quadrante, sobre os demais, que é quanto mais bem-sucedido ele é, normalmente, mais tempo livre ele tem. O dono, diferente do autônomo, ele também tem um negócio, mas ele constrói um negócio, mais do que negócio, ele constrói sistemas que não dependem dele. Então ele constrói aquela empresa e daqui a pouco coloca um presidente, coloca um gerente para trabalhar, e se ele sair de férias para Bali, ficar 6 meses lá, quando ele voltar, pode ser que o negócio está maior do que quando ele saiu. Essa é a grande diferença entre o dono e o autônomo. E normalmente o I e o D andam juntos, de mão dadas, coladinhos, e são grandes amigos, porque o D cria os ativos que o I vai lá e compra. Beleza, e aqui é um outro importante princípio que eu preciso transmitir para vocês, e ele precisava ser passado antes da gente entrar nos fundos imobiliários, porque não adianta nada a gente ralar o tanto que a gente ralou e o tanto que a gente já vem conversando aqui sobre como é difícil deixar o marshmallow para depois vir outra pessoa e jogar nosso marshmallow no lixo. Então, vamos entender um pouquinho sobre como proteger a gente das ciladas. Eu mesmo já perdi algum dinheiro investindo e eu espero orientar vocês e evitar que vocês cometam os mesmos erros que eu nesse sentido. Então vamos ver como é que isso aí desenrolou lá para Camila. Nelsinho, como você sabe, nesses últimos anos, graças aos seus conselhos, eu consegui juntar um pé de meia, além de ter concluído a minha faculdade. Então, Camila também seguiu o conselho ali de investir nela mesma, dentro daquele 20, 30, 50 que a gente falou, sai dos 30, investiu nela mesma, aumentou a capacidade dela de ganhar e já tem ali a sua reserva aumentando. Ontem, um tio distante, que é corretor de imóveis lá em Salvador, é sua terra, né, Rael? É Bahia ou é Vitória, galera? Pô, um abraço para todo mundo que é da Bahia, a terra que eu amo de paixão. Me procurou, ele quer realizar um empreendimento e depois vender os imóveis. E disse que eu ganharia 300% de lucro em poucos meses. E eu pagaria para ele uma comissão. O que você acha? E aí o Nelsinho responde: a disciplina se mostrou sua amiga, fazendo você hoje poder emprestar dinheiro ao invés de tomá-lo emprestado. Mas vamos submeter esse negócio e o seu sócio a 3 peneiras importantes. O seu tio já realizou algum empreendimento parecido com o que ele está te propondo antes? Existem algumas chances de você perder dinheiro e mesmo assim ele ganhar com o negócio? Por último, mas não menos importante, ele tem fama de ser uma pessoa honesta? Não tinha pensado em nada disso. Camila responde, vamos aprofundar um pouquinho porque isso é importante. 3 aspectos, 3 pontos, 3 peneiras que a gente precisa observar antes de botar o nosso dinheiro em um novo empreendimento, em um novo ativo, em um novo negócio. Primeiro deles, conflito de interesse. Não é que a gente não vai fazer nenhum negócio mais onde haja conflito de interesse. Às vezes a gente vai fazer. Mas sempre que a gente puder, a gente tem que ter, primeiro, consciência de que existe um conflito de interesse ali.
que existe uma agenda contrária à nossa e que a gente tem que observar. E sempre que a gente puder, a gente vai refazer contratos, vai refazer negócios para alinhar os interesses das duas partes. Isso acontece, pessoal, por exemplo, quando você vai no seu gerente de banco e pede para ele uma dica ou uma orientação de onde investir o seu dinheiro. Quem nunca passou por isso, né? Seja no Brasil, seja na Austrália, eu tenho certeza absoluta, é a mesma coisa. Porque se as agendas não são diferentes, é da natureza humana procurar o seu próprio interesse e não o do outro. Então, o gerente de banco vai lá e te indica um produto excelente para você botar o seu dinheiro. E nesse produto, muitas vezes você pode perder dinheiro, mas a comissão dele está garantida. Esse é o conflito de interesse. Ele ganha dinheiro de um jeito, você ganha dinheiro de outro. Você ganha dinheiro se o produto for bem, e aí o seu dinheiro cresce. Ele já ganhou o dinheiro dele, e independente do resultado do seu produto, ele já está com dinheiro no bolso. Então, o conflito de interesse, você precisa ter muita consciência de que ele existe, onde ele está naquele negócio, para você conseguir ter uma opinião isenta. Você pode até investir seguindo a orientação do seu gerente, mas sabendo que a agenda dele não é exatamente a sua agenda. Segundo ponto, experiência prática no que você deseja investir. E aí essa imagem fala por si só. Olha que bela obra de engenharia, a escada da saída de incêndio colocada do lado errado, né, em relação às portas. Então, você está correndo do fogo e morre na queda. Então, para que isso não aconteça quando for o seu dinheiro, e aí a gente ter que tirar a escada, pôr a escada de novo no lugar certo, ou pagar uma indenização para alguém que caiu da nossa porta ali na saída, é importante que você invista com quem já tem experiência prática, porque quando a gente já tem experiência naquilo que a gente está se propondo a fazer, a gente já cometeu erros. O erro é processo natural do nosso aprendizado. Mas é melhor que as pessoas não cometam erro com o nosso dinheiro, o nosso suado dinheiro que você ralou para juntar. E por fim, reputação honesta e honrada. É importantíssimo que a gente tenha... o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, ele costuma dizer que é impossível fazer um bom negócio com uma má pessoa. E ele está falando basicamente de reputação e de honra. Então, se a gente já sabe que aquela pessoa não tem uma postura honesta, dificilmente aquele negócio vai ser bom, porque ainda que seja um bom negócio, pode ser que você seja passado para trás em algum momento daquele negócio. Então, sempre observe a reputação antes de qualquer outra coisa para fazer um negócio. E aí eu quero lembrar aqueles que são mais antigos também, do caso do Avestruz Master. Quem ouviu falar desse caso no Brasil, foi um dos maiores esquemas de pirâmide financeira que a gente tem notícia lá no país, levando muitas pessoas à ruína, levando mais de R$1 bilhão das pessoas à época, isso há quase 20 anos atrás, para o buraco. E a proposta era: tenha retornos de 10% ao mês ao investir o seu dinheiro em carne de avestruz. Eu nunca comi carne de avestruz, eu não sei quanto a vocês, se vocês comem com frequência, mas no Brasil ninguém come carne de avestruz. E, portanto, esse já era um belo sinal de que o negócio não era um esquema legítimo, não era um negócio legítimo, mas sim uma pirâmide financeira, que basicamente funciona da seguinte forma: o produto pouco importa, a gente ganha dinheiro se outras pessoas entrarem depois da gente, e assim sucessivamente. Quem é bom de matemática sabe que existe um limite, e esse limite é rápido para esse esquema ruir, e quem entrar por último apaga a luz, ou seja, perdeu dinheiro. Beleza, chegando na reta final aqui, pessoal, depois de pouco mais de 1 hora aí de bate-papo, né? A Camila volta. Sabe, Nelsinho, estava ouvindo um influencer digital famoso falar outro dia que as ações de hospitais devem subir bastante. O que você acha? Fico feliz de ver que você tem se interessado por novos assuntos ligados aos seus objetivos. Eu não entendo muito do setor de saúde, Camila, mas um princípio que aprendi foi avaliar riscos e não investir com emoção, mas com a razão. Nossa mente tem certos truques. É importante e vale a pena a gente ter consciência sobre eles. Isso será muito útil agora que você será gerente do meu bar. É isso! Alegria! Virou gerente. Então Camila foi promovida até como um reconhecimento do esforço, né? Muitas vezes essas coisas não acontecem na nossa vida quando a gente espera, ou quando a gente quer que elas aconteçam, mas elas acontecem, e quando a gente menos espera, elas chegam para nós.
e chegou aqui para Camila. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esses vieses que a gente tem, que a nossa mente tem, truques mesmo que a nossa mente pode pregar na gente e que eles são muito importantes da gente ter consciência na hora que está investindo. Avaliar risco da forma correta. Os vieses comportamentais, então, eles nos dizem que nós não somos tão racionais quanto a gente gostaria de ser ou quanto a gente acha que é. A gente sempre tem uma visão um pouco mais positiva sobre a gente do que deveria, e nos investimentos isso pode representar sérios prejuízos para você, para sua carteira. São vários os viés sociais. Para quem quiser se aprofundar, eu vou recomendar livros aqui sobre o assunto, mas para falar de um que é especialmente perigoso, tanto para investimento quanto para a gente conseguir fazer a nossa poupança, é o da prova social. O viés da prova social, pessoal, ele é milenar, ele é evolucionário, porque quando nós éramos saídos ali da Idade da Pedra, por exemplo, quando a humanidade estava na Idade da Pedra, a gente evoluiu e conseguiu chegar tão longe por causa da sociedade, por trabalharmos como grupo. Então, enquanto um grupo caçava, outro cuidava da cria, outro cuidava do abrigo, né, de todo o grupo, as pessoas se revezavam dormindo, né, e assim, se um perigo chegasse, conseguia se proteger. Esse era o contexto onde a gente aprendeu que ser sociável não só era importante, era fundamental para a sobrevivência. Como era a chance de sobrevivência se o indivíduo fosse expulso do grupo? Praticamente zero, esse indivíduo ia morrer e ia acabar ali a história. Então, isso está dentro do nosso subconsciente, isso está dentro do nosso DNA, querer ser aceito socialmente. Isso é importante para nós. O problema é quando a gente quer ser aceito a tal ponto disso influenciar nas nossas decisões financeiras, nos nossos investimentos e na nossa economia, a ponto de prejudicar o nosso plano, a nossa liberdade financeira. Esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, uma empresa conduziu na Europa, onde ela queria desenvolver uma campanha que levasse as pessoas a economizar energia, por conta de uma escassez hídrica que estava passando no país. Economize, foi a primeira tentativa de campanha lançada. Então, guarde dinheiro, poupe, gaste menos energia, né? Um total de quase 0 pessoas foi atingida com essa campanha, não mudou-se os hábitos e a campanha não foi bem sucedida. A segunda tentativa foi salve o planeta, né? Vamos cuidar do planeta, vamos cuidar, né, dos nossos rios, da nossa água e tudo. Quase ninguém também mudou de comportamento. Por fim, tentaram apelar para seja um bom cidadão, né? Então, observe seus deveres cívicos. Também quase ninguém aqui mudou de comportamento. Olha só o que funcionou. Seus vizinhos estão fazendo melhor. E aí, Rael, quando a gente olha para o nosso grupo, principalmente o nosso pequeno grupo social, hoje em dia um pouco mais expandido por causa das redes sociais, né? Mas quando a gente olha e presta muita atenção nesse grupo, aí sim a gente muda comportamento. Então, a empresa começou a comparar a economia de energia da sua casa com o seu bairro. E aí as pessoas começaram, então, a economizar. Cara, é louco ver como a gente quer impressionar os outros, né? A gente liga para a opinião dos outros. Infelizmente, a gente liga muito para a opinião dos outros. Não que, de novo, não é ser um andarilho, aí é uma pessoa que não liga nada para a opinião dos outros, porque os extremos aí são prejudiciais, né? Ligar nada pode ser prejudicial para a gente conseguir ter uma boa convivência, por exemplo. Quem é que nunca se incomodou com alguém que entra no transporte público e bota a música no volume máximo? Então a gente precisa, sim, prestar um pouco de atenção na opinião dos outros, mas a gente não pode deixar ela dirigir a nossa vida, e com finanças isso é importante. Na hora de investir, a gente muitas vezes vai ter que tomar decisões impopulares. Todo mundo vai estar falando caos na terra, vende tudo, sai do mercado, crise, né, vai quebrar, e é a hora que talvez a gente vai ter que ir às compras. Isso aí contra o viés da prova social. Outras vezes eu queria ter o carro para mostrar para todo mundo que eu estou aqui na Austrália arrebentando, estou sendo bem sucedido pra caramba, o pessoal do Brasil vai ver que eu estou indo bem. Mas, de novo, isso é para mostrar para eles. Será que é tão importante assim aquele carro? Mais importante que a nossa liberdade financeira? Talvez não. Então,
aqui é ficar atento com esses vieses da nossa mente. Para quem quiser saber um pouco mais, como eu prometi, tá aí os vieses comportamentais, várias obras que exploram esse tema. Chegando na nossa reta final, Nelsinho vira para Camila. Camila, fico muito feliz de ver você se aproximando dos seus objetivos, mas eu tenho te notado muito triste e quero dividir contigo uma dica de ouro e uma boa notícia. Nossa, Nelsinho, tentei não demonstrar, mas fico contente que se preocupe comigo. A primeira dica é que você deve se lembrar de comemorar. A vida não é só guardar para depois. Para ter sabor, precisamos comer um marshmallow de vez em quando. Então aqui, pessoal, de novo, o tal do equilíbrio, né? Eu lembro que uma tia muito querida minha, ela costumava falar que dinheiro a gente tem que segurar igual água, né? Então, a gente pega com a mão de conchinha, né? Aí a água fica aqui dentro. Se a gente abrir demais, a água escapa. Se a gente fechar demais, a água escapa também. Então não é nem guardar tudo para depois, nem gastar tudo como se não houvesse amanhã. É a gente fazer a mão de conchinha, é o equilíbrio, é o ponto no meio do caminho. Então, deixar todos os marshmallows para depois pode ser que ele vença, né? E a gente depois, quando vai comer, ele está estragado. Então é importante a gente comer um ou outro de vez em quando, faz parte da nossa jornada. E aí Nelsinho ainda vira. E a boa notícia é que eu resolvi me aposentar. E para que eu descanse tranquilo, preciso de uma sócia que tenha boa reputação, entenda do negócio e tenha interesse alinhado aos meus. Interessada? Tá aí, Camila de novo, promovida agora a sócia. E é a realidade também de muita gente, né, que vem aqui para a Austrália, muitos brasileiros, eu moro com um, tenho o prazer de morar com um, que foi convidado para se tornar sócio de um negócio. Isso é legal pra caramba. O brasileiro é dedicado, é trabalhador e encontra aqui as suas oportunidades. Então, celebrar é preciso. E esse aqui é o recado que eu quero comentar e quero compartilhar com vocês. E eu fiz dele um tópico na nossa aula, porque é um que eu precisava me relembrar o tempo inteiro. Várias vezes eu me perdi nesse caminho por levar tudo muito a sério, por ficar focando muito no resultado, e a gente vai perdendo o sabor da vida se a gente fizer isso. Então, não cometam o erro que eu cometi por muito tempo e celebre. Porque a celebração é o nosso combustível, é isso que vai manter a gente olhando na meta, é isso que vai manter a gente animado, é isso que vai manter a gente querendo chegar lá. E aí, para começar, a gente precisa definir metas de longo prazo, beleza? Falamos muito sobre isso aqui ao longo do nosso bate-papo, mas a gente também precisa da de médio prazo, entre 3 e 5 anos, e a gente precisa das metas curtas, de 2 até 2 anos, e aqui eu sugiro metas trimestrais, para vocês não cometerem o erro que eu cometi, porque durante a minha jornada, minha primeira grande meta era 100 mil, era ter 100 mil na poupança. Só que eu demorei pra caramba, porque eu ganhava pouco no começo para chegar nos 100 mil reais. E aí fiquei muito tempo pedalando ali sem celebrar. E isso aí vai baixando a nossa energia, a gente vai ficando menos motivado. Então qual que é a sugestão? É os 100 mil daqui 2, 3 anos? Quebra ele, quebra em trimestre. No trimestre eu quero juntar 15. Pô, beleza. Chegou nos 15, celebra. Fala, minha esposa, meu esposo, meu filho, vamos aqui celebrar que a gente conseguiu atingir nossa primeira meta. Todo mundo apertou o cinto um pouquinho para a gente chegar lá, então bora celebrar junto. Isso vai trazendo motivação, vai ajudando a gente a manter o foco lá na meta final. E a gente precisa então estabelecer esses marcos para o meio do caminho, né? Então são pequenos milestones aí que a gente vai colocar para a gente para saber que a gente está chegando, está no caminho certo. Então assim, poxa, é uma renda passiva de 10 mil dólares por mês que eu quero, mas isso vai ser lá na frente, vai demorar para eu chegar lá. Então, pô, quando eu atingir meus primeiros 100 dólares de renda passiva por mês, pô, eu não tinha nada, agora eu tenho 100 dólares de renda passiva por mês, isso é ótimo, então já temos que celebrar. E assim por diante, a gente vai colocando então esses marcos ao longo do nosso caminho. Se presenteie, essa é uma parte importante também. Nessa celebração a gente tem que fazer algo relevante, a gente tem que fazer algo diferente, que é para poder todo mundo sentir que a gente está indo, está chegando, está conseguindo avançar, está melhor agora do que estava antes da gente começar. Então é importante a gente se presentear quando atingir esses marcos. E aqui a quarta e última sugestão para essa celebração é fazer de tempos em tempos alguma coisa fora do nosso padrão, para experimentar um pouco o gostinho daquilo que a gente quer lá na frente.
Então eu me lembro, né, por exemplo, de levar uma namorada, uma ex-namorada que eu tinha, pra gente ir num restaurante de bacana, como a gente falava lá na época, né? Então era um restaurante que, pô, era, sei lá, metade do meu salário quase, uma noite no restaurante. Mas, pô, eu tinha atingido o marco que eu tinha estabelecido para mim mesmo, eu tinha que fazer um negócio fora ali do comum, né? Então fazer isso, façam isso, sabe? Experimenta um pouquinho. Eu me lembro uma outra vez também, que eu morava em Brasília, e lá pertinho tem Pirinópolis, que é uma cidadezinha, né, que a gente vai passar um fim de semana, visitar uma cachoeira, né, não tem mar lá, e a gente vai então para Pirinópolis. E aí, pô, eu aluguei uma Mercedes, cara. Não tinha necessidade nenhuma de alugar uma Mercedes para ir em Pirinópolis. É um negócio, um passeio que o brasiliense faz todo final de semana quase. Mas, pô, era isso. Eu queria experimentar um pouco daquilo que estava por vir, sabe? E aquela sensação foi gostosa pra caramba. De, pô, dirigir um carrão daqueles, pô, tava fora do meu padrão ainda, bem fora. Mas foi legal, me dá um pouco esse prazer, sabe? Isso é legal para manter de novo a gente ali focado, a gente... Por que eu estou fazendo tudo isso? E com o olho, né, na eyes on the ball, né, como o pessoal costuma falar, então. Hora do último bate-papo aqui da Camila com o Nelsinho. Estamos chegando no final agora desse nosso bate-papo, do que a gente tinha preparado do conteúdo aqui para você. E se você continua aqui até agora, eu sei que dentro de você já tomou uma decisão de que quer mudar, de que quer começar a sua jornada de liberdade financeira. E se você tomou essa decisão, segura mais um pouquinho, porque eu vou apresentar o que vem pela frente e como eu vou poder te ajudar a dar esse passo. Então a Camila, agora já outro patamar, outra situação, vira para o Nelsinho e fala: hoje inauguramos nossa 30ª franquia e nosso faturamento já é 100 vezes maior do que quando assumi. Eu vim cobrar nossa aposta. Olha aí, rolou uma aposta aí que a gente não ficou sabendo, vamos descobrir o que foi que eles falaram. Você me disse que contaria por que fez tudo isso por mim, porque sempre foi tão generoso. E aí o Nelsinho traz, né? 3 principais motivos, Camila. O primeiro é que o professor aparece quando o aluno está pronto. E é isso, né? A gente vai atraindo, a gente vai encontrando, a gente vai se aproximando daquilo que vai nos ajudar a chegar onde a gente quer, quando a gente decide dentro da gente que está na hora da gente melhorar, mudar, né? A gente vai mudando, inclusive quem está perto da gente, a gente vai mudando essa energia. Então, o Nelsinho falou um pouco disso para ela. O segundo é que os velhos já não conseguem mesmo segurar a língua. É parte importante da vida passar o que conhecemos adiante. Essa é outra coisa interessante, não só das pessoas velhas, mas das pessoas que conseguiram conquistar algo e tem algo para compartilhar. Porque é o meu caso também. Eu poderia, por exemplo, ficar só vivendo da minha renda e guardar o conhecimento junto comigo, entendeu? Só ficar usando dele. Eu não preciso do dinheiro desse curso aqui para poder viver minha vida. Eu já tenho. A minha liberdade financeira já está conquistada. Mas o que eu quero aqui é passar um pouco. Não é justo eu ficar com esse conhecimento só para mim. É importante a gente passar isso adiante. E o terceiro, que o Nelsinho vira para ela e diz que as nossas crenças são fundamentais nesse processo. E nenhuma crença é mais poderosa para gerar prosperidade do que de ajudar quem quer ser ajudado, né? Quem deseja realmente ser ajudado. Então, essa é outra sugestão que eu trago aqui. Foi algo que eu vivi um pouco ao longo da minha vida, de sempre tentar doar um pouco daquilo que eu recebo. Então, mesmo quando eu recebia um salário não muito grande, eu gostava de doar, gostava de passar um pouco adiante. Eu acho que isso me ajudou no processo, que é o que a gente vai falar aqui agora, para fechar, que são as crenças. A importância da gente refazer crenças, da gente mudar as nossas crenças. Porque algumas crenças limitam a gente, né? A gente falou já um pouquinho disso. E agora é a hora da gente aprofundar nesse papo. E quando a gente começa a fazer algo pelo outro, isso já começa a mudar uma crença. A de que eu sou uma pessoa que preciso de ajuda, e começa a ser uma pessoa que estou aqui para ajudar, estou aqui para doar, estou aqui para entregar algo para os outros. E isso muda muita coisa dentro da gente também. Beleza, pessoal, e por que eu quis trazer crenças no final aqui dessa nossa aula, e não lá no começo? Porque justamente é um presente, isso aqui é um presente. Falar sobre crenças é um presente para vocês, porque essa é uma das partes mais difíceis que a gente tem que trabalhar dentro da gente para conseguir atingir a nossa liberdade financeira. Talvez foi a que me custou mais
ser trabalhada. Foi exatamente essa parte. E ela está aqui no finalzinho para quem ficou até agora, para quem pegou o conteúdo, para quem quer de verdade. Então, por isso que eu resolvi trazer esse assunto agora. As crenças, elas funcionam realmente como sabotadores ou como impulsionadores para a gente no nosso caminho. Uma delas, quem nunca ouviu essa frase, o dinheiro é sujo. Pô, se a gente assimila que o dinheiro é sujo e coloca isso para dentro da nossa cabeça, quem que quer sujeira consigo? Ninguém. A gente não quer, a gente quer estar limpo. Então, a gente vai dar um jeito de afastar o dinheiro da gente. E quando começar a acumular, vai torrar. Então, a gente tem que... Cara, o dinheiro não é sujo. O dinheiro, na minha visão, é neutro. Como todos os outros dons que a gente tem. Inteligência, habilidade de falar, de comunicar, alegria, música. Qualquer um desses dons pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Então, ele é neutro. E dá pra gente fazer, inclusive, muita coisa boa com dinheiro. Ajudar muita gente a partir de quando a gente atingir a nossa liberdade financeira. Você pode começar a doar o ativo mais valioso que você tem, que é o tempo. Outra crença, quem nunca ouviu? Os pobres vão para o céu. Né? Só quem é pobre vai para o céu, rico não vai para o céu. Pô, eu quero ir para o céu, não sei você, mas eu quero ir. Então, se a gente acredita nesse tipo de coisa, a gente começa a também querer afastar. Então é importante quebrar, tá? Não é sobre riqueza, não é o fato de que você é rico, você tem liberdade financeira, você não vai para o céu. Não, é o apego ao dinheiro, que é o mal que precisa ser prevenido, e não o dinheiro em si. Então é importante a gente reprocessar isso na nossa cabeça. Outra muito comum, isso não é para mim. Eu ouvia isso muito, né? E aí acabei repetindo para mim mesmo. Então eu ouvia da minha mãe, ó, essa loja aí não é pra gente, é loja de rico. Né? E aí você vai se botando limite, pô, investir é coisa de gente rica. Já ouvi isso de muita gente. Pô, investir é coisa de gente que quer ficar rico. Né? Então, assim, não é só para rico, não. Falei para vocês, com menos de $10, a gente consegue fazer o primeiro investimento em fundo imobiliário. Então, não é só para gente rica, é para gente que quer. Outro, nenhum rico é honesto. Riqueza e honestidade não tem nenhuma relação. Eu conheço pessoas riquíssimas, super honestas, super generosas, e conheço pessoas pobres, bastante miseráveis, bastante egoístas. Então não é o fato de ter ou não dinheiro, assim como conheço pessoas pobres que são super generosas também. Então não é o fato de ter ou não dinheiro que faz de você uma pessoa boa ou uma pessoa generosa. É a sua generosidade que faz isso, tendo você dinheiro ou não. E outra, melhor que rico e doente é pobre com saúde. Eu discordo, melhor que rico e doente é rico e com saúde, porque aí a gente pode aproveitar o melhor da vida. Então, todas essas crenças aqui foram só alguns exemplos que eu quis trazer, mas todas essas crenças, procura olhar para você, né, e procura fazer essa autorreflexão. Pô, será que eu tenho alguma crença? Será que eu acredito em algo que associa o dinheiro com problema, o dinheiro com um impedimento para eu ser bom? Porque se tiver, é importante você revisitar isso para você ir desatando esses nós, desatando essas correntes que limitam a gente, prendem a gente e impedem a gente de liberar o nosso potencial. Parabéns para você que ficou até agora aqui com a gente. Eu sei que o conteúdo foi denso, afinal a gente tentou resumir uma vida inteira, uma jornada. Foram centenas de livros, milhares de horas de curso, pô, muita conversa, muito bate-papo, e a gente tentou condensar isso nessas poucas horas que a gente passou aqui juntos. E é por isso que foi denso. Mas se você ficou até agora aqui, eu tenho certeza que você está comprometido com a sua liberdade financeira. E por isso eu quero dizer para você exatamente o que você pode esperar das próximas 4 aulas que a gente vai ter aqui no nosso programa Aposentando com FIs. Vão ser 4 encontros online em um prazo de 1 mês, então 4 semanas sequenciais online, ao vivo. Então não vão ser aulas gravadas como essa, a gente vai estar interagindo, você vai poder tirar sua dúvida, a gente, entre as aulas, vai ter um grupo de WhatsApp que também você pode interagir por lá, tirar dúvida e a gente ir esclarecendo qualquer ponto que você queira esclarecer sobre o nosso conteúdo. Você também vai poder contar com todo o suporte do nosso time, tá? O nosso time vai estar aqui preparado para te atender. Então, se você já está pronto para entrar, vão ser só 20 vagas, pessoal. A gente vai fazer algo bem exclusivo, tá? Justamente para dar
a oportunidade para as pessoas de tirar dúvidas, de falar, de interagir comigo. Muito provavelmente os próximos cursos, as próximas edições não vão ser desse jeito, então aproveita essa oportunidade. As vagas são limitadas. A gente vai criar uma comunidade, pessoal. Essa comunidade, a ideia dela é que justamente você não precise passar por essa jornada sozinho, que é difícil. A gente vai estar remando contra a maré, como a gente falou, é prova social que a gente vai ter que quebrar, é deixar o marshmallow para depois. Então essas pessoas que estão lá com a gente são pessoas com a mesma mentalidade, com o mesmo objetivo e vão poder ajudar você na sua caminhada. Então é suporte um para os outros, né? Eu vou entregar aquela ferramenta que eu prometi para vocês de como avaliar um fundo imobiliário. Então, às vezes, um aluno nosso já fez a avaliação de um fundo, compartilha lá e aí outro aluno ajuda a cobrir eventualmente um ponto que ele não viu. Essa é a ideia da comunidade. A gente vai fazer dela realmente uma rede de força para a gente seguir e ir mais longe. Aqui eu trago ainda um pouquinho para vocês sobre como é que nasceu e qual é o propósito da Escola do Investidor e um pouquinho mais sobre mim. Já falei demais de mim, então estão aí alguns números, tá aqui um pouquinho do meu currículo também, aquilo que a gente não quis detalhar aqui nesse bate-papo, tá certo? Tá aí. E para fechar, aqui um rol de dúvidas, de perguntas que a gente já programou, caso você tenha, tá aqui esclarecido. Pô, tem uma dúvida que não tá aqui, clica no botão do WhatsApp, interage com a gente vai ser um prazer esclarecer qualquer dúvida que você tenha lá, e é nesse WhatsApp também que você entra para a Escola do Investidor. A gente vai te passar lá todo o caminho de como fazer isso. Lembrando, pessoal, a gente tem 7 dias de garantia, então você vai poder fazer o primeiro encontro comigo, ter a primeira aula, e se você achar, pô, o curso não era o que eu estava esperando, a gente te devolve seu dinheiro integral, sem choro, sem conversa, tá bom? Então, garantia, 7 dias de garantia, reembolso integral para você. E essa é uma oferta especial de lançamento. Sobre a data, Rael, bota aqui pra gente, por favor, a data exata que vai começar o nosso programa Aposentando com a FIs. Seja muito bem-vindo à Escola do Investidor. Beleza, e aqui eu quero fechar o último testemunho para vocês, mostrando o Diogo, o que o Diogo traz. Foi o meu primeiro cliente de consultoria, o Diogo. Então, mais de 2 anos, ele destaca no testemunho dele que as oportunidades que a gente aproveitou na carteira dele, somente um especialista de mercado com anos de experiência poderia encontrar. Mas é exatamente isso que eu quero quebrar e que eu quero trazer nas próximas aulas para você. Então, a ideia é realmente ensinar a pescar. Porque na consultoria, o que eu faço? Eu seleciono, uso minha bagagem, seleciono um portfólio e trago pronto para a pessoa não precisar tomar nenhuma decisão, precisar se aprofundar, nem usar o tempo dela. Aqui, o que eu quero fazer é o contrário. Eu quero ensinar vocês como eu faço esse processo, inclusive com a metodologia própria que a gente desenvolveu. Eu e Rael vamos falando disso desde o início. A gente vai entregar essa metodologia e você vai ser capaz de passar item a item no fundo imobiliário e você decidir por que não investir em A, por que investir em B, se faz sentido investir em B nesse momento ou faz sentido investir em B, mas talvez não agora. Então isso tudo a gente vai entregar nas próximas 4 aulas, realmente ensinar você a pescar, tá bom?
E aí, pessoal, o que a gente vai trazer nas aulas 4 e 5 do nosso curso? Vamos falar um pouquinho sobre risco, porque é importante olhar para risco quando a gente estiver investindo em fundo imobiliário. Vou ensinar vocês como avaliar os riscos que existem nos negócios, para vocês também evitarem as ciladas dentro dos fundos imobiliários. Vamos falar sobre estratégias de investimento, análise de mercado e tendências lá na aula 4. Então, como é que os ciclos econômicos interferem? Qual é a hora de entrar? Qual que é a hora de sair? Qual é a hora de segurar as pontas? Né? Vamos falar sobre isso na nossa aula 4. E na nossa aula 5, vamos entrar nos aspectos mais sofisticados. Vamos falar de tributo, vamos falar de estratégia avançada e práticas para investir em fundos imobiliários. E aí, pessoal, aqui é prática mesmo. Então vamos abrir a tela, vamos ensinar ali a fazer o investimento, vamos ensinar a fazer o imposto de renda, vamos ensinar estratégias de como fazer a declaração, de como fazer para ter benefício fiscal dentro dos seus investimentos com fundos imobiliários. E eu falo isso de cadeira, porque boa parte do meu patrimônio hoje está em fundos imobiliários. Eu abro uma parte disso dentro do nosso curso e você vai poder ver. Eu não estou recomendando para você algo que eu não tenho o meu dinheiro investido, diminuindo aí um pouco do nosso conflito de interesses.